Olá, meu nome é Nadília. O tema de hoje é a parábola do administrador infiel, que está em Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Para dar apoio ao estudo, nós trouxemos o livro Pão Nosso, capítulo 111 e 112, o livro Fonte Viva, capítulo 177, e o livro Dinheiro, todos os três trazidos por Emmanuel, pelas mãos do Francisco Cândido Xavier. Então vamos lá. Primeiro vamos lembrar que para entender a história nós precisamos nos reportar à Palestina do primeiro século, onde os grandes proprietários de terreno, né, eram aqueles que tinham dinheiro. E aqueles que plantavam ali eram camponeses que arrendavam essas terras, né, para que pudessem trabalhar. Havia uns administradores que eram intermediários, né? Então esse administrador era contratado pelo dono da terra para fazer a contratação, para fazer o arrendamento desses terrenos, né? E vamos à nossa história. Jesus diz que um dono desse terreno começa a se sentir lesado. Então ele acha que os bens dele estão sendo dissipados. Ele chama seu administrador e queixa com ele: olha, eu tô achando que você não está fazendo uma boa administração. E para espanto desse dono de terra, o administrador não reclama, não se diz ofendido, ele aceita, né? Aceita a queixa e fica assustado, né? Porque naquela época quem cometia esse tipo de delito, né, podia até ser preso. E aí o dono da terra fala para ele assim: olha, você está demitido pelo mal que você causou, né? Por você estar dissipando os meus recursos, então você está demitido. E você depois me traga, por favor, os livros contábeis para que a gente faça os acertos. E ele sai. E o administrador, ele fica super espantado, porque ele entendeu que o dono da terra usou de misericórdia com ele, uma vez que apenas o demitiu e não mandou prender. Então ele fica, por um lado, agradecido e por outro ele fica preocupado, porque ele fala assim: o que eu vou fazer, né? Eu não sei plantar, eu não sei mendigar, que naquela época as pessoas usavam desse recurso para viver, né? Eu tenho vergonha de mendigar. O que eu vou fazer? Eu tenho que dar um jeito de reverter essa situação. Então ele pensou com ele e chamou alguns dos camponeses que ele tinha contratado para esse dono de terra. Aí ele chamou o primeiro e falou assim: escuta, quanto que você está devendo para o patrão? Aí eu vou falar um número qualquer, ele fala assim: R$100. Aí o administrador fala para ele: então, ó, paga aí e escreve aí 50. Nossa, o camponês ficou feliz da vida, foi embora satisfeito. Ele chamou um segundo e falou: e você, quanto que você deve? Aí ele falou: R$200. Aí ele falou: então apaga aí e escreve 100. E esse camponês também saiu muito feliz e muito alegre. E ele fez tudo isso, esse administrador, na surdina, ninguém sabia de nada, né? Ninguém sabia que ele já tinha sido demitido, que ele não podia mais fazer nenhum tipo de alteração. No dia que o dono do terreno combinou, chamou esse administrador. Quando ele olhou, ele viu que tinha sido diminuída a conta. Ele falou: o que você fez? Ele falou: eu aproveitei o tempo, chamei os camponeses e acertei uma nova dívida com eles. E aí o dono da terra olha e fala assim: então tá bom, gostei muito do que você fez, você está admitido de novo. E aí, gente, imagina quem estava ouvindo essa história, né? Quem ouviu essa história ficou alarmado, porque achava assim que ele teria que ser mandado embora, e ficou pensando: poxa, ele está fazendo o bem para o outro com o dinheiro do patrão, né? Então todo mundo ficou confuso com essa história, ninguém entendeu direito.
Mas aí Jesus fala que esse mordomo, né, esse administrador infiel, porque estava dissipando os recursos do patrão dele, ele foi prudente, né? Ele foi prudente e o dono do terreno achou ele prudente também, né? Então Jesus conclui, eu vou ler porque aí são palavras de Jesus, vocês me peço licença para ler um pouquinho rapidamente. E o Senhor elogiou o administrador da injustiça porque ele agiu prudentemente, porque os filhos desta era são mais prudentes do que são os filhos da luz em sua própria geração. E eu vos digo, fazei amigos para vós mesmos da riqueza da injustiça, para que, quando cessar, vos recebam nos tabernáculos eternos. O fiel no mínimo é fiel também no muito. O injusto no mínimo é injusto também no muito. Portanto, se não vos tornardes fiéis na riqueza da injustiça, quem vos confiará a verdadeira? E se não vos tornardes fiéis no alheio, quem vos dará o vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, quando Jesus fala isso, que ele fala aqui essa expressão, filhos da luz, né? Que ele fala, porque os filhos desta era são mais prudentes do que são os filhos da luz em sua própria geração. Filhos da luz é uma expressão idiomática, né? Que as pessoas que eram religiosas da época acreditavam que, por serem religiosas, porque tinham fé estabelecida, elas tinham que se isolar, né? Se isolar, ficar sem riqueza nenhuma, né? Se despojar dos bens, ficar isolada para não cometer o mal para ninguém, porque aí elas iam estar isoladas, né? E aí Jesus vem advertir que essas pessoas eram imprudentes, né? Porque aquele que faz o bem não pode se isolar, ele tem que ir até o outro, assim como fez o mordomo infiel. Então aqui Jesus tece uma crítica aos religiosos da época que se denominavam filhos da luz. Então ele diz que quem se isola e que vive o mundo à parte, né, é um filho das trevas, né? Porque na verdade está ali fechado no seu egoísmo, no seu orgulho, esquecendo da necessidade do próximo, que é o que fala na lei do amor, né? Que nós devemos sempre buscar o outro. Então vamos lá. Essa foi a história, a parábola que Jesus contou, que é rica em ensinamentos, né? A primeira coisa que nós precisamos notar é que ele deixa claro que a gente não pode servir a Deus e a Mamon. Lembrando que Mamon era um deus da riqueza da antiguidade, né? Então ele era chamado Deus da prosperidade. E as pessoas que se voltavam para ele, elas estavam preocupadas em ostentar, né? Estavam preocupadas com a beleza física, estavam preocupadas em guardar dinheiro, em conquistar elementos, né, para o seu bem-estar. Então, Jesus vem lembrar que as pautas éticas e morais desses deuses são completamente diferentes, né? Porque enquanto Deus fala que o que é bom tem que ser bom para todos, o Deus Mamon, que é o Deus da riqueza, diz assim, se tá bom para você, que te importa o outro, né? Outra coisa que difere, que também é muito importante, que pro Mamon, pro Deus da riqueza, os fins justificam os meios. E para Deus, fins e meios têm que ser justos e bons, né? Então são caminhos divergentes e que aquele que abraça tem que caminhar sem pensar no outro, né? Porque se você ficar querendo abraçar os dois, você não consegue viver, né? Ou você bem faz uma coisa, ou bem você faz outra. E você tem que adorar a Deus, nosso Pai, né? Nós precisamos adorá-lo, idolatrá-lo,
E quanto mais a gente entra em comunhão com esse Pai, mais a gente consegue sentir o amor invadindo e se expandindo do nosso coração e do nosso ser, né? A segunda lição importante é a lição dos recursos materiais, né? Que muitos acham que os recursos materiais, na verdade, são coisas que a gente precisa se preocupar, né? Porque assim, a riqueza pode me fazer eu me perder, né? Se eu tiver ganhando muito dinheiro, isso pode me afastar de Deus, né? E Jesus vem dizer que ele não condena as riquezas materiais, que ao contrário disso, riquezas materiais ou recursos materiais são dádivas de Deus, né? São bênçãos que, bem utilizadas, né, vão trazer o bem-estar para muitos, né, para aquele que possui, e esse que possui, sendo um bom administrador, ele vai fazer chegar a todos que precisam, que são irmãos. Então, essa lição do recurso material é muito importante para que a gente entenda que quando nós nos colocamos como veículos da misericórdia divina, né? Então Deus se utiliza do nosso amor, do vaso dele em nós, para que as nossas mãos trabalhem pelo outro, né? Como se Deus estivesse ali presente. Então, Deus agindo através de nós, levando o auxílio a todas aquelas pessoas que estão ao nosso entorno. Então, essa lição do recurso material é muito importante. A terceira lição importante é a respeito desse mordomo infiel. Então, que Jesus coloca que o dono, como se fosse o proprietário da terra, Deus nosso Pai, e que mordomo infiel somos todos nós, e que nós precisamos lembrar que nós somos espíritos imortais, que temos compromissos, dívidas já dessa encarnação, e nós trazemos outros compromissos já de outras vidas, né? Outros débitos que estão atrelados a essa nossa vida. Então, nós como administradores infiéis que somos, porque a gente tem esse recurso que Deus nos dá, né? Esse recurso material que é uma bênção, que está colocado na mão de cada um de nós, e nós, quando olhamos para esse recurso, nós precisamos nos lembrar que temos compromissos outros do passado e do presente. E a forma que eu tenho de eliminar, de diminuir a minha dívida é indo até o outro, né? Então eu preciso levar auxílio para aquele que está próximo pedindo esse auxílio, seja da natureza que for, né? Material, espiritual, moral. Eu tenho que buscar dentro desse meu universo que vivo hoje, presente, o que eu posso ser útil, aonde eu posso ser útil, de que forma eu posso ser útil, como eu posso colaborar. E cada vez que eu saio e levo o auxílio, eu diminuo a minha cota de dívida, né? E ajudo o outro a diminuir a dele também. Lembrando que nesse momento nós contamos também com a intercessão espiritual. O que é isso? Todos nós temos protetores espirituais. Então, quando eu, como mordomo infiel, que sou, né, porque já dissipei recursos de Deus, nosso Pai, em outras oportunidades, me coloco com atenção em tudo que gira ao meu entorno, quando eu percebo uma oportunidade de ajudar, estando ali, aquele que está sofrendo certamente tem um mentor espiritual que está ali levando apoio para ele também. Então, o que acontece? Eles marcam a minha presença ali, né? Então, o bem que eu faço é meu advogado em toda parte. Então, eu marco a minha presença ali, no apoio que eu estou fazendo. Então, no momento que eu estiver também passando por uma provação, esses mentores espirituais intercederão a meu favor.
né? Porque eu prestei auxílio, levei amor, então eu mereço esse amor também. Então, essa parte da parábola é aquele momento em que Jesus fala, granjeais amigos, né? Fazei amigos. Então, no momento em que eu levo amor, além de auxiliar, além de auxiliar aquele irmão encarnado que passa pela dificuldade e está na mesma situação que eu, né? Encarnado, eu faço amizade com ele e vou fazer amizade também com esses espíritos que estão ali tentando levar ajuda naquele momento difícil, né? Então, eu estou aumentando a minha riqueza espiritual. Isso é muito importante. Esse mordomo infiel, para Jesus, ele é muito prudente, por quê? Porque ele transforma, né, a derrota material dele, né, que foi quando ele dissipou a riqueza do patrão, em vitória espiritual. Né, porque quando ele vai até o outro, ele transforma riqueza espiritual. Então a derrota material dele se torna uma riqueza espiritual. Por quê? O que é uma riqueza espiritual? É nosso amor ao nosso próximo. Então, todo esse amor criado nesse momento de dor, de situação difícil, se reverte a nosso favor, né? Então, Jesus fala que ele é prudente porque ele soube olhar para tudo isso, né? E, além disso, ele também ensina o mordomo fiel nessa passagem aquele trechinho da oração do Pai Nosso, que fala assim, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo a dos meus devedores, né? Então, é um momento muito bonito e, por isso, esse mordomo, apesar de infiel, ele é perdoado e é consagrado como prudente, né? É bom que a gente se lembre também que Deus não é um banqueiro, um banqueiro inflexível, né? Um banqueiro inflexível que quer ver os filhos pagando a dívida. Não. Nessa passagem fica claro que esse dono da terra, que é colocado ali, né, como um dono de terra, mas é nosso Pai, né, para que a gente remeta a lembrança de Deus, que Ele é um Deus de amor, que Ele quer que a gente aprenda a amar, Ele quer que a gente aprenda a ser misericordioso, Ele quer que a gente aprenda a sair de dentro da gente e olhar para o outro, né? Sempre fazer a nossa vida se movimentar em direção do outro. E nós é que precisamos perceber, né, dentro do nosso hoje, do nosso dia a dia, onde nós podemos fazer tudo isso, né? Então, o nosso tabernáculo, né, que fala também nessa passagem, é o nosso coração. Então, Deus está dentro de cada um de nós e Ele espera, Ele conta com a nossa boa vontade, o nosso discernimento, a nossa compreensão, para que Ele, através do nosso veículo, né, carnal, possa agir em benefício do outro, porque Ele se movimenta através de cada um de nós, em direção ao outro. Ele não vai pessoalmente fazer isso, né? Ele não tem braços físicos para fazer, mas como nós, seus filhos, somos extensão do seu amor e Ele nos quer aprendendo a agir amorosamente sem que Ele nos obrigue, né? Ele quer que isso seja algo que saia espontâneo de cada um de nós, porque nós somos seus filhos amados e temos a eternidade para aprender esse amor. Então, essa parábola é muito importante nesse momento que nós estamos atravessando, né, esse momento de transição do mundo, e nós precisamos estar atentos, né, porque está na hora da gente se questionar, né? E a pergunta que a gente quer deixar registrada aqui: qual riqueza você quer adquirir com o patrimônio da terra? Será que nós viemos aqui para só ter bens terrenos? Ou a gente vai querer fazer que nem um mordomo infiel, né? Que transformou toda
as derrotas que ele já tinha vivido material, né? Transformou em amor quando ele lembrou de ajudar a cruz do outro, né? Carregar a cruz do outro, quando ele ajudou a aliviar a bagagem do outro. E aí ele se tornou rico espiritualmente. Que todos nós possamos estar atentos para nos tornarmos todos ricos em nome de Deus e em nome de Jesus. Que sejamos todos abençoados.